Vamos aplicar o que a gente aprendeu hoje, né, em dois exemplos. Vamos começar com esse primeiro exemplo, que nós vamos aplicar o princípio da superposição para esse sistema de cargas que está mostrado aqui na figura. Então, nessa figura nós temos três carguinhas, né, uma mais Qzinho, mais Qzão e menos Qzinho, menos Qzão. Todas elas são cargas pontuais. Elas estão dispostas no vácuo e nos vértices desse triângulo isósceles, ou seja, esses lados aqui são iguais. Encontre, então, a força resultante sobre a carga mais Qzinho, que está aqui no topo. Então, a receita é a seguinte. A primeira coisa que eu faço é desenhar um sistema de coordenadas sobre a carga-alvo, que é essa carga aqui. Então, vou pegar a régua, eu vou colocar aqui, vou fazer um eixo pontilhado aqui, XY. Aí vem aqui, seria nosso eixo Y. E agora vou colocar o nosso eixo X. Aqui. Então vamos desenhar aqui, ó. Eixo Y. E aqui o meu eixo X. Ok. Agora, o segundo passo é ver para onde estão as forças. Vamos analisar carga por carga, né? Na verdade, aos pares. Então, vamos olhar primeiro para essa carga mais Qzão azul, né? Com essa carga preta aqui. Olha só, elas são cargas de mesmo sinal, logo a força é repulsiva. E qual o sentido dela e a direção? A direção, como a gente bem sabe, vai ficar aqui sobre a linha que liga essas duas cargas, como a gente já discutiu. Então, a força está sobre esta linha. Então, vou utilizar aqui a canetinha azul. Então, a força aponta para cá. Eu vou dar um nome a essa força, vou chamar aquela de F+, que é a força devido a mais. A carga mais. Agora, vamos analisar esta força aqui, ó, que esta faz sobre essa. Bem, esta força, né, também está na mesma linha que liga as duas cargas. Só que agora eu vou colocar vermelho. Elas têm a mesma direção, mesmo sentido, né? Só que aqui eu estou considerando somente essa força sobre essa carga, né? Então, eu vou colocar de vetor vermelho para falar que a força que essa está sofrendo por causa da vermelha, que é negativa, é uma força atrativa. Né? Essa força é atrativa. Então, ela atrai ela para a direção aí mostrada na figura. Eu vou chamar ela de F-. Beleza, né, pessoal? Agora, o que nós temos que fazer? Esse problema é um problema bidimensional, ou seja, eu vou ter que decompor estes vetores, né, nesse plano cartesiano que eu coloquei, x e y. E aí, para fazer essa decomposição, eu vou escrever em coordenadas polares, e eu tenho que descobrir, então, o módulo e o ângulo que esses caras têm com os respectivos eixos x e y. Aqui a figura não deu nenhum ângulo, mas eu posso aqui criar uma variável para auxiliar a gente. Vou chamar aqui de variável θ, que é este ângulo aqui, ó, tá? Que é a abertura desses isósceles. Então, este ângulo aqui é θ. Se é isósceles, esse ângulo aqui também é θ. Certo? A simetria diz o seguinte, ó. Esta linha forma um ângulo θ com horizontal. Esta linha também forma um ângulo aqui com essa horizontal. Então, este ângulo aqui também é θ. Aqui, ó, este ângulo e este ângulo são os mesmos, pois são ângulos alternos internos, ó. Vamos aqui como se fosse um Z, ó. Então, este ângulo aqui também é θ. Ótimo, né? Agora, para calcular o módulo da força, eu preciso de uma distância. Bem, ele não dá a distância aqui explicitamente, né? Então, eu vou colocar aqui, vou chamar essa distância aqui de R para auxiliar a gente. Se é um triângulo isósceles, esse lado vale R
este aqui também vale R. Tá? Olha, então vamos. Agora, eu vou escrever uma expressão, né, das componentes de cada uma dessas forças. Beleza? Então, vamos lá. Então, de uma forma geral, nós dizemos que a força resultante vai ter duas componentes. Uma componente em x, na horizontal, e uma componente em y, na vertical. Então, vamos lá. Vai ficar o seguinte, então a força resultante, ela será uma força resultante x, né, na direção x, mais uma força resultante y na direção y. Onde aqui, o que eu fiz? Eu disse que esses versores x chapéu e y chapéu são os vetores unitários em cada uma das direções consideradas, né? Então, o x chapéu indica a direção de x e o y chapéu indica a direção de y. Só isso. Agora vamos lá. Qual que é a força resultante em x? Então vamos ver, ó. Vou projetar todos os caras aqui na direção x, ó. O F mais e o F menos. Como é que vai ficar? Então, a força resultante, vou até mudar aqui de caneta para a gente fazer aqui, ó. Aqui, ó. A força resultante em x será, veja só aqui, ó, F mais projetado nessa direção isso aqui vai dar F mais cosseno. Então, vai ser F mais cosseno de θ na direção x, né? Mais o F menos, projetado aqui também, vai dar a mesma coisa, ó. Projetado aqui dá F menos cosseno. Então, F menos cosseno de θ na direção x. Já na direção y, a f resultante em y vai ser o quê? Ó? As projeções desses dois vetores agora na direção y. Olha aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Essas projeções aqui, ó. Vamos desenhar essa força aqui e essa força aqui. Então, vai ser F mais seno de θ agora, na direção y, que é essa aqui apontando para cima, e aqui essa agora aponta para baixo, ó. Então, é menos F menos seno de θ na direção y. Ou seja, elas são opostas. Bem, eu posso verificar aqui uma coisa muito interessante, né? Essas forças aqui vão se anular. Mas para você ter certeza, né, eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou calcular agora o módulo das forças. Então, nessa etapa, uma vez que eu projetei as forças, eu vou calcular o módulo de cada uma dessas forças. No caso, tem duas, né? F mais e F menos, utilizando a lei de Coulomb que vocês já conhecem. Então, vai ficar o seguinte, ó. Calculando aqui, módulo. Então, F mais é 1 sobre 4πε0. O produto entre as cargas, que é o quê? Qzão vezes Qzinho, dividido pela distância ao quadrado, que é R ao quadrado. Está aqui, ó. Calculando a F menos, vai ficar 1 sobre 4πε0. O módulo dessas cargas são iguais, né? Só que sinais contrários. Mas na lei de Coulomb aparece somente o módulo, né? O valor positivo. Então vai ficar Qzão vezes Qzinho. E a distância também é a mesma, né? É R. É R tanto para cá quanto para cá. Logo, pessoal, eu concluo, né,
que F mais tem o mesmo módulo de F menos. Então, coincidiu de dar essa igualdade. E aí, o que acontece? Eu vejo claramente que estas forças aqui na vertical vão se anular. Certo? Então, ou seja, aqui, essa força resultante vai dar zero. Sobrando somente aqui, ó, a componente em x. Porque nessa direção, elas se somam. Então, vai ficar o seguinte, ó. Eu posso escrever aqui, que isso aqui, já que isso aqui é uma soma, então isso aqui vai ficar duas vezes, né? F mais ou F menos, tanto faz, são iguais. Cosseno de θ na direção horizontal, x chapéu. Olha aí. Direção x chapéu, apontando para a direita também, né? Beleza? Então, vamos lá. Agora, eu vou substituir aqui, né, nossa expressão. Então, vai ficar o seguinte, ó, nosso resultado. A força resultante ficou somente a força em x, né? Vai ser 2 vezes 1 sobre 4π ε0. O produto das cargas pela distância ao quadrado vezes o cosseno do ângulo θ. Ótimo, né? Parece que está acabado, né? Mas vamos tomar cuidado, gente. Qualquer problema, tá? Isso é uma dica geral. Em que vocês tiverem dados que foram criados por você para te auxiliar na resolução, você não pode deixar a resposta em termos dele. Então, você vê claramente que nossa resposta está em termos de R e de cosseno de θ, ou seja, do ângulo θ. Esses caras, tanto R quanto θ, foram criados por nós para ajudar a resolver o problema. Então, eu não posso deixar a resposta em função deles. Eu tenho que deixar a resposta em função dos dados que tem no problema, que são o quê? Os Qs, a altura aqui desse triângulo H e essa distância D que divide o triângulo ao meio. Eu tenho que deixar, ou seja, meu problema nesses dados. Então, lá vamos nós. Então, vamos ver quem que é R. Vamos fazer aqui no cantinho. Pela figura, eu vejo que este R aqui, né, é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Olha só. Então, ele pode ser escrito em termos dos dados do problema como R ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, D e H, né, ao quadrado, né? Então, vai ficar mais D ao quadrado mais H ao quadrado. Então, eu vou ter que, enfim, que o meu R, vou tirar a raiz dos dois lados, é raiz quadrada de D quadrado mais H ao quadrado. Beleza. Mas ainda não terminou, né? Eu tenho ainda que sumir agora com o ângulo θ. Bem, se eu olhar para esse triângulo retângulo, eu vejo que o cosseno de θ é o cateto adjacente D, né, sobre a hipotenusa R. Então, olha só. Então, por aqui também, eu consigo enxergar que o cosseno de θ é o cateto adjacente D sobre a hipotenusa R. O cosseno de θ, então, vai ficar D sobre a raiz quadrada, né, que é o R, né, de D ao quadrado mais H ao quadrado. Pronto. Agora eu vou substituir esses dois valores aqui no nosso resultado, né? Lembrando, aqui eu esqueci, né, de colocar o x-chapéu, né? Tem um x-chapéu aqui que indica o sentido e a direção da nossa força. Então vamos lá. Então eu vou ter aqui que FR é igual a
Este 2 cancela com esse 4. Então, nós teremos aqui, então, vamos colocar aqui, ó, Qzão, Qzinho, sobre 2π epsilon 0. E aqui sobra um 2, né, claro. R quadrado, que vai ficar 1 sobre R quadrado, é D quadrado, mais H ao quadrado, né? Vezes esse cosseno. Esse cosseno é D sobre a raiz quadrada de D quadrado mais H quadrado. Tudo isso na direção x chapéu. Bem, aqui nós temos esses dois termos. Esse aqui está elevado a 1, e a raiz de um número é ele elevado a meio, né? 1 mais meio dá 3 meios. Então, eu posso substituir isso por um expoente só, né? Colocando todos na mesma, são a mesma base, né? Somos expoentes. Então, vai ficar FR, vai ficar, então, por fim. Vamos só organizar aqui para ficar bonitinho, né? Vou colocar o seguinte, ó. Qzão, Qzinho. 2π epsilon 0. E vou colocar aqui separado, ó, D. Vou colocar aqui os dados geométricos. De D quadrado, H ao quadrado, elevado a 3 meios, na direção x chapéu. Pronto. Está aqui a solução do nosso problema. Tá? Tudo tranquilo, né, pessoal? Qualquer dúvida, vamos fazer de novo. Ou deixa aí nos comentários que a gente tenta ajudar.